O Brasil pode parecer um país neutro, distante de quaisquer conflitos, mas agora o país sul-americano mais poderoso se encontra em uma encruzilhada que poderá colocá-lo na mira dos Estados Unidos ou da China em uma terceira guerra mundial. Sendo assim, eu pergunto: como o Brasil agiria em uma terceira guerra mundial? Qual lado ele apoiaria? A América do Sul pode parecer muito distante da Europa, mas mesmo assim o Brasil se viu envolvido nos grandes conflitos globais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil apoiou a Grã-Bretanha e seus aliados, ajudando a patrulhar as águas do Atlântico Sul e enviando uma pequena força expedicionária para a frente ocidental no final da guerra. Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se viu desempenhando um papel maior. Quando a guerra começou, muitos poderiam ter pensado que o Brasil apoiaria novamente os aliados. Mas agora, o Brasil havia mudado significativamente nas 2 décadas desde a Primeira Guerra Mundial. Agora o Brasil era o 9º maior parceiro comercial da Alemanha e tinha uma significativa população de alemães vivendo em suas fronteiras, todos trabalhando ativamente e direcionando a política brasileira para uma agenda pró-alemã. Quando a guerra começou, o Brasil permaneceu neutro e fez comércio com ambos os lados. No entanto, aos poucos o Brasil seria puxado em direção aos aliados, principalmente com a criação da Comissão de Defesa Conjunta Brasil e Estados Unidos, que tinha o objetivo de fortalecer os laços militares entre os dois países, mas estava em grande parte focada em impedir que as potências do eixo usassem o Brasil como base naval de operações para atacar rotas de transporte dos Estados Unidos no Atlântico Sul. Após o ataque japonês a Pearl Harbor e a declaração de guerra dos Estados Unidos contra as potências do eixo, os Estados Unidos ofereceram às nações sul-americanas um acordo: fiquem do nosso lado e rompam os laços com o eixo. Em troca, te damos assistência econômica. O Brasil concordou rapidamente e cortou laços com a Alemanha, Japão e Itália. Em troca de ajuda para desenvolver sua indústria siderúrgica, o Brasil concordou em permitir que os Estados Unidos criassem bases aéreas no norte do país, com uma dessas bases se tornando a maior base ultramarina dos Estados Unidos no mundo. Com os Estados Unidos e a China se enfrentando sobre as questões de Taiwan e a segurança no Pacífico Sul, uma terceira grande guerra está agora no horizonte e o Brasil pode acabar desempenhando um papel importante. Se a guerra de fato estourar, o Brasil provavelmente tentaria permanecer neutro mais uma vez, mas inevitavelmente tanto a China quanto os Estados Unidos exerceriam pressão significativa para que ele escolhesse um dos lados, e essa pode ser uma decisão bem difícil de ser tomada. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, representando 31% de suas exportações e quase 23% de suas importações. Isso em comparação com 11% das exportações e quase 18% das importações dos Estados Unidos. A China é a maior importadora de minerais brasileiros que, graças a seu crescimento acelerado nos últimos anos, consumiram uma quantidade significativa de aço e ferro do mundo. Vale ressaltar também que em 2001 o Brasil ajudou a liderar a formação do BRICS, uma organização global de comércio composta pelas economias emergentes do Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2010, a África do Sul também se juntou ao grupo e o objetivo da organização era construir uma alternativa à ordem econômica global ocidental dominada pelos Estados Unidos. Embora o Brasil possa ter considerado o BRICS como uma alternativa à ordem financeira ocidental, o BRICS pode agora ser mais um passivo do que um benefício em um mundo cada vez mais polarizado em razão da guerra na Ucrânia. E seu relacionamento com os Estados Unidos pode sofrer com isso. Atualmente, o Brasil tem um bom relacionamento com o Brasil. As Forças Armadas dos Estados Unidos e do Brasil treinam regularmente juntas. E em 2019, o Brasil se tornou um aliado não nato dos Estados Unidos. As duas nações desfrutam de cooperação robusta, incluindo programas conjuntos de pesquisas e desenvolvimento, acordo para lançamento de ativos espaciais e parcerias para estabelecer uma governança civil comum para a exploração espacial. Os Estados Unidos também fornecem assistência direta ao Brasil para operações antidrogas, bem como programas ambientais destinados a ajudar o Brasil a proteger a biodiversidade da floresta amazônica. No entanto, neste ano, os Estados Unidos e o Brasil tiveram alguns desentendimentos.
O novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi criticado por culpar os Estados Unidos e o Ocidente por provocar a Rússia a invadir a Ucrânia. Em troca, a Rússia elogiou o presidente do Brasil. Os Estados Unidos, por sua vez, responderam afirmando que Lula está simplesmente repetindo o discurso da Rússia e da China. Não é segredo que a China tentou aumentar sua influência na América do Sul para acirrar ainda mais a disputa geopolítica com os Estados Unidos. E se a China conseguir afastar o Brasil dos Estados Unidos, isso seria uma vitória política significativa, especialmente se ela conseguir implantar bases para sua marinha e forças militares dentro do próprio Brasil. Então, qual seria o plano do Brasil para uma terceira guerra mundial? Isso pode depender de qual lado do conflito a maior potência militar da América do Sul se encontraria. O Brasil é estrategicamente importante, pois faz parte das maiores rotas comerciais do mundo. O acesso a seu litoral, seja por força naval ou aérea, poderia complicar seriamente o comércio no Atlântico Sul para qualquer um dos dois lados. Esse acesso seria perfeito para a China, por exemplo, pois ela poderia mover seus ativos aéreos e navais para fora do Mar do Sul da China e para o Atlântico, de onde eles poderiam atacar o comércio dos Estados Unidos. Bombardeiros chineses voando a partir do Brasil poderiam atacar facilmente infraestruturas importantes dos Estados Unidos. Atualmente, a maior força dos Estados Unidos em qualquer conflito é a sua capacidade de manter qualquer adversário à distância. É como se os Estados Unidos fosse o boxeador com a maior envergadura. Mas uma parceria Brasil e China poderia mudar tudo isso e colocar os Estados Unidos na defensiva pela primeira vez em 2 séculos. Com cerca de 120 embarcações, a Marinha Brasileira é uma força significativa. Ela possui 6 submarinos a diesel, 8 embarcações de combate de superfície de grande porte, que são mais adequadas para operações locais do que para apoiar um possível aliado em guerra. Da mesma forma, a Força Aérea Brasileira é mal adequada para qualquer coisa além de operações defensivas locais. Atualmente, o país possui uma frota de 42 caças F-5 americanos, uma aeronave de combate leve mais adequada para a defesa. Seus 46 aviões de ataque AMX são muito bons para fornecer apoio aéreo próximo, mas não têm resistência suficiente para auxiliar uma possível operação em Taiwan, por exemplo. Provavelmente eles seriam destruídos se enfrentassem a Força Aérea Chinesa. Sua pequena frota de 5 caças suecos Gripen, mesmo com mais 27 já encomendados, também são aeronaves mais defensivas do que ofensivas, já que seu alcance e carga são limitados. As Forças Armadas do Brasil são significativas, mas qualquer guerra contra a China ou Estados Unidos terá muito pouco combate terrestre por parte dos dois lados. Seria muito difícil colocar tropas aliadas em qualquer um dos dois países sem antes destruir completamente a Marinha e a Força Aérea adversária. Atualmente, o papel do Brasil em uma terceira guerra mundial seria muito mais garantir a segurança regional, já que sua posição geográfica é estratégica e muito valiosa. No entanto, toda essa parcimônia poderá mudar significativamente se o Brasil passar a permitir que algum dos dois países, seja a China ou os Estados Unidos, estabeleçam bases militares em seu próprio território. Vai aparecer um vídeo aí na sua tela no qual eu falo por que a China invadirá Taiwan, aumentando assim as chances de uma nova guerra. Deixe aqui nos comentários quem você acha que o Brasil deveria apoiar e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Abraços e até a próxima!